Bom dia, meninas. Vocês estão me ouvindo? Me diz aí se vocês estão me ouvindo. Bom dia para vocês, Paz. Ruth, está me ouvindo? Então, você acha que está me ouvindo aí, Poliana, Tagmara? Vocês estão me ouvindo? Gente, o que que acontece? Se alguém entrar lá no grupo agora, eles não conseguem é, acessar a live, porque como é que fala, gente? O link foi enviado, né? E eu não vou conseguir ficar aqui olhando muito para o nosso grupo. Se for amigas de vocês, vocês enviam o link para ela poder entrar, tá? Enquanto eu estiver aqui ao vivo, você consegue compartilhar esse link para a pessoa entrar, mas se assim que eu fechar, não, tá? Aí o link não entra mais, não. Gente, que saudade de vocês. Nossa, que saudade de vocês. Algumas meninas que entraram lá já declararam para mim que tá com dificuldade para entrar. A gente estava tentando ajudar e vamos ver se vai conseguir, né? Porque eu não podia ficar esperando muito. Mas e aí, vamos lá? Quero falar um pouquinho, né? Hoje a gente não vai conseguir aprofundar tanto, porque eu quero explicar para vocês um pouquinho desse ambiente que está sendo preparado, né? Que foi preparado, na verdade, para a gente poder comunicar, para você viver uma terapia por semana comigo, né? Eu quero te ajudar nesse caminho aí de autocura, né? A gente sabe que não é fácil, mas vale a pena. Nós vamos ter esse encontro uma vez por semana, de 7 às 8, tá? Nós estamos adequando esse horário de 7 às 8. Lembra que as minhas lives eram de 5 às 6? Então, nós estamos tentando adequar nesse horário de 7 às 8, devido a algumas pessoas pedirem muito. Mas se a gente perceber que não deu, essas próprias pessoas que pediram não estão entrando, essas próprias pessoas não estão, nós vamos retornar para o 5 a 6, tá bom? Nós estamos fazendo uma tentativa devido às pessoas pedirem, né? Ah, não, é muito cedo, tenta mais tarde para mim poder participar, né? Então a gente está vendo esse caminho aí, né? Porque a gente sabe que no de 5 a 6 tinha pessoas fiéis mesmo com as lives. E aí aqui nós vamos ver esse aí. O objetivo era que fosse mais acessível, né? Acaba que o de 5 a 6 ele exige muito de nós, exige muito mesmo, né? Eu gosto de fazer o de 5 a 6 por questões mais espirituais ainda mesmo, né? Porque exige de nós. Então nós vamos ter esse encontro de 7 às 8. É um momento de quê? É um momento de terapia. É um momento que eu vou trazer para você conhecimento. Eu vou misturar aqui junto com você fé, tá? E ciência. Vou trazer temas para vocês, igual o nosso tema de hoje, a arte de florescer nos cascalhos. Só que esse tema é trazido para a nossa vida. Então, abre o seu coração, abre a sua mente, para que você possa ter clareza, tá? Para que você possa ter clareza realmente e permitir que o Espírito Santo traga ao seu coração conforto, paz, tá? Para que você consiga se curar, né? Consiga encontrar um caminho de cura, tá bom? Tá dando para me ouvir aí direitinho? Né? Dúvida, gente? Quer me perguntar antes de eu começar? Vocês têm alguma dúvida? Né? Então, não, gente, vocês estão caladinhos. Vocês estão muito caladinhos. Deixa eu ligar o meu direito aqui. Porque esse computador... Deixa eu ver se deu. Acho que não deu. Só um minuto, gente. Deixa eu ligar o negócio dele ali. O meu computador tá querendo, tipo, descarregar. E ele... Deixa eu ver se deu certo, tá? Eu não sei se tá dando certo. Ele ainda continua... Ah, deu. Agora deu. Isso pra gente não perder tempo. Eu preciso... Agora deu. Que vocês
Tá ouvindo direitinho, né, Poliana? Que vocês tenham aí, se possível, papel, sim, caneta. A Cristina tá tentando entrar. Deixa eu ver, gente. Será que ela tá tendo muita dificuldade? Ou ela recebeu algum... Ela entrou que hora? Ela entrou, já estava aí dentro? Será que ela já estava aqui dentro? Qual está sendo a dificuldade dela? Você sabe, o Ruth? Só que, tipo assim, eu coloquei ele, se tivesse... Ela mandou agora no WhatsApp. Vou mandar o link de novo, que aí a pessoa entra, tá? Aí, o que que acontece? Vocês tenham papel, caneta, mas é importante que você preste muita atenção, porque às vezes você vai ficar disperso em anotar e acaba desfocando e perdendo a essência verdadeira daquilo desse momento nosso de terapia online, tá? É como se nós estivéssemos todas aqui sentadas uma de frente para a outra, aonde eu vou falar, vou perguntar, vou dar liberdade para que vocês consigam entrar aí, se quiser falar, tá? Eu não entendi que a Marlene fez uma pergunta lá no grupo, 6h55, né? Não entendi. Deve ser que ela tá ouvindo o áudio agora, né? E eu falei alguma coisa. Então, gente, eu fico meio perdida se eu olhar aqui e ficar falando com vocês. Então, vocês me ajudem aí. Pedi para deixar. Ah, tá. Tem gente que pediu para entrar e eu não vi. Deixa eu ver aonde que tá aqui, porque não apareceu para mim. Permitir os participantes enviarem mensagem. Não tá aparecendo para mim essa permissão. Ô, Rafa. Deixa eu ver aqui, gente. Tem gente pedindo para entrar e não tá aparecendo aqui para mim. Nossa, saiu o negócio aqui. Aonde? Ah, tá. Vai aparecer aqui? Vai, se você apertar aqui embaixo, você tem que apertar o X. Ah, tá. Aí o que que acontece, gente? Eu tô colocando aqui para enviar a conversa de vocês. Eu não vou olhar pro meu WhatsApp, senão eu vou ficar... A Tati entrou? Entrou. Eu vou tentar não olhar pro meu celular. Se alguém vê alguém tentando entrar lá, você pedindo para entrar e eu não vi, vocês me falam. Então, vamos lá. Eu quero falar, então, esse momento de terapia, gente. É um momento de terapia, tá? Onde eu trago um tema, tá? E falo sobre esse tema e vocês comentam, se quiser desabafar algo, você vai falar, né? Ou não, ou se você não quiser falar algo, você vai ter a liberdade de me procurar, tá? As pessoas que estão no grupo, eu tenho uma lista do nome. Essas pessoas, elas têm a liberdade de me mandar, tipo assim, a história delas. Diante daquele assunto que eu falei, a história dela. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a história dela para nós, sem identificação de nome, e vou esmiuçar essa história com vocês, né? E vou falar qual o caminho, quais são as consequências, o que essa pessoa está vivendo. Você está entendendo, gente? É um momento de terapia, tá? É um momento de terapia. Então, por exemplo, eu ia trazer hoje, não trouxe para que vocês entendam. Eu ia trazer a história de uma pessoa, porque eu atendi várias pessoas quando eu estava em estágio. E o Instituto, com essa pessoa, eles liberam nós trazermos a história para fazer um vínculo assim nas terapias com a mudança de nome. A gente muda o nome da pessoa e traz uma história para mostrar quais são os caminhos e a consequência que aquela pessoa está vivendo sem ela perceber e como que nós conseguimos trazer ela de novo para a realidade. Então, quem está no grupo e quiser
Tipo assim, a minha história é essa. Mandar para mim. Eu vou dar assistência, trazendo aqui, conversando com vocês e cada um de nós compartilhando a história sem as pessoas saber quem é. Deu para vocês entender, gente? Deu para vocês entender? Tá? É igual, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Alguém passou por luto. Aí você vai mandar para mim, tá? Lembrando, só quem está no grupo. Eu vou fechar o grupo, tá? Hoje eu vou fechar o grupo, tá? E aí, o que que acontece? Quem está lá no grupo mandou para mim, eu estou passando pelo luto, né? Meu avô morreu, meu pai morreu, meu primo morreu, meu filho morreu, e eu não sei lidar com isso, já tem tempo e tal. As pessoas falam que já era para ter parado. E aí, eu vou trazer a história dessa pessoa. Só que para essa pessoa, ela tem que mandar para mim como foi a infância, a adolescência e a vida atual. E o que aconteceu, né, com essa, que ela teve esse luto, essa perda. Aí eu vou trazer esse contexto aqui, né, com outro nome, ou nem falo o nome, mas não vai ser a pessoa real. Mas eu vou trazer a história aqui para mostrar um caminho que essa pessoa tem para ela trilhar. Combinado? Então, quem está no grupo vai ter essa. Como que eu falo? Esqueci a palavra, acho que vocês entendem isso, palavra. Eu estou meio difícil de palavras. Mas vou trazer para que você entenda os caminhos, tá? Então, o nosso tema é a arte de florescer nos cascalhos, tá? E eu quero deixar um versículo para basear nisso aqui, tá? Neste tema. Então, eu quero trazer um versículo. Quem está aqui sabe, gente, eu sou pastora e qualquer coisa minha de terapia, de mentoria, eu vou usar bases bíblicas, eu vou trazer aqui palavra da Bíblia, tá? Palavra de Deus. Então, esse ambiente, ele é regido de oração, ele é regido de submissão, ele é regido de momento espiritual. Parece que tem alguém tentando também aqui de novo, né, gente? Ai, Senhor, fiz alguma coisa aqui, deixa eu permitir. Então, esse momento, ele é regido por isso, tá? Então, nós vamos falar sobre essa parte. Então, Abacuque 3, 17 e 18. Eu acredito que ele é muito conhecido por todos nós, né, gente? Bastante conhecido. Alguém sabe o que fala em Abacuque, capítulo 3, 17 e 18? Que vai ser um versículo-chave para nós hoje aqui? Ainda que a figueira, né? Olha, eu gosto de trazer essa versão aqui. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvos, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O meu Salvador. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, a gente olha esses versículos e a gente pensa assim, é muito fácil falar isso. E eu sei que eu preciso florescer. Eu sei que eu preciso vencer um momento difícil. O problema é que eu não sei como. Não é, gente? Não é assim? Eu acredito que todas vocês que entraram, vocês sabem que tem que florescer. Vocês sabem que tem que vencer esse momento. Mas a nossa dúvida é, como que eu venço esse momento? O que eu faço? O que eu faço? Gente, é para vocês ir perguntando, é para vocês ir falando, tá bom? Ó, terapia é isso, a pessoa expõe e a gente conversa em cima daquilo que ela está expondo, tá? Em cima daquilo que ela está conversando. Então, a Rafaela que me mandou mensagem aqui, gente. Então, é assim, teve dúvidas, você já coloca aqui, porque eu quero te ajudar. Então, vamos lá. Dentro do nosso tema, a arte de florescer nos cascalhos, eu quero destacar duas palavras, tá? Duas palavras. Resiliência. Primeiro, eu quero falar da resiliência, tá? Que é bastante conhecida. A resiliência é bastante conhecida, tá? E a resiliência é aquilo, eu vou falar mais lá na frente sobre a resiliência como capacidade, mas eu quero falar aqui que a resiliência,
para nós, é como se fosse o crescimento em meio à diversidade. Tá? A beleza em lugares áridos, lugares secos, né, pedregoso, como é que fala a palavra, gente? De pedras, lugares secos. Então, para nós, a resiliência é isso, é nós crescermos em meio às dificuldades, tá? É nós... Deixa eu ligar, abrir mais aqui. Ai, gente, tem uma pessoa tentando entrar e eu não tô conseguindo pôr ela. Então, a resiliência. A resiliência é o crescimento em meio à diversidade, tá? É a beleza em lugares áridos. Quem já viu umas flores, umas plantas bonitas que nascem entre as pedras? Alguém já viu? Eu vou pensar que vocês não estão conseguindo me ouvir. Eu não sei, porque ninguém está respondendo ali. Aí, ó, mandou mãozinha, isso aí. Né? A gente vê umas pedras. Aí, ó, a Tati já respondeu. Isso mesmo, Tati, Poliana, sim. Umas pedras em meio, umas plantas em meio às pedras bonitas, plantas bonitas. Para nós, é chamado que aquela pedra, ela conseguiu romper ali por causa da resiliência. Mas existe uma outra parte, tá? Então, eu vou falar significados para vocês entenderem. Cascalho, tá? Nós estamos falando sobre a arte de florescer nos cascalhos. E aí, nós falamos primeiro sobre resiliência. O cascalho representa... O que significa cascalho? Significa fragmentos de rochas, pedras, bem trabalhadas, pedras no meio, pedras grandes, pedras pequenas. Então, cascalho representa isso, tá, gente? Fragmentos de rocha. E o que é os cascalhos para nós? O cascalho para nós são as crises, o luto, o desemprego. Me fala sobre cascalho aí, gente, para mim ver se vocês estão entendendo. Fala mais o que pode ser cascalho. Exaustão. Nós estamos numa terapia em grupo, lembra disso? O que é cascalho? Cansaço, isso aí. Porque se alguém colocar o que não é cascalho, eu vou falar, não, isso aí é tal coisa. Mas vamos lá, coloca aí para me saber que vocês estão entendendo o que é cascalho. Ó, a Poliana colocou cansaço. Mas o que é cascalho? Ué, gente, vocês estão tudo de boa? Vocês não estão passando nada, não? Estresse, isso aí. Estresse é um cascalho. Isso mesmo. Estresse é um cascalho, gente. Você está estressada? Nossa, as pessoas estão exigindo muito de você. Você está com aquele cansaço. Ansiedade é um cascalho. Olha, isso mesmo. Oh, cansaço, estresse, ansiedade. É cascalho. Vai pensando aí. Tem mais. Sobrecarga, desânimo. Olha aí o tanto de cascalho. Então, nós estamos falando de florescer em meio ao desânimo, à sobrecarga, à ansiedade, ao estresse, ao cansaço. Olha para você ver o tanto de cascalho que tem na nossa vida, tá? Cascalho, as lutas, decepção. A Latati colocou cascalho, decepção. Decepção é um cascalho, tá? É um cascalho. Então, cascalhos representa essas palavras aí que vocês colocaram e mais outras que não foi colocado aqui. Cascalho, medo. Medo é um cascalho. Cascalho, incredulidade. Cascalhos, doenças, né? Que a gente passa por momentos difíceis. É isso mesmo, a Sandra colocou lá, doenças, isso são cascalhos, tá? Então, os cascalhos, voltando ao significado de pedras rochosas, né, de rochas, pedras, doenças, né, a Sandra falou ali, os cascalhos é difícil para a gente andar. Quem já andou descalço em cascalho, gente? Quem já andou descalço em cascalho? É difícil demais, demais, mas demais mesmo, né? Para andar de carro, então, nossa, o pastor, ele fica muito nervoso quando ele tem que andar numa estrada onde chega uma parte que só tem cascalho. Ele começa a falar, meu Deus do céu, agora começa a bateção, vai estragar isso, vai estragar aquilo, vai estragar o amortecedor do carro, que não sei o quê, que é difícil andar de carro. E de bicicleta, então, nem se fala, dói o pé. Olha, você vê, dói o pé, tá vendo? Você acha que cascalho tem jeito de andar de patins, gente? Tem não. É difícil demais.
E se andar a pé no cascalho, você fica doido, porque dói demais, 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 demais. E se o sol estiver quente, então piora mais ainda, tá? Agora eu quero que você me fale uma palavra que te define hoje. Me fale uma palavra que te define hoje. Qual é a palavra? Nós falamos sobre o que é cascalho para você, tá? O que é cascalho para você. Agora você vai me falar o que é uma palavra que te define hoje, tá? Uma palavra que te define. Agora nós mudamos aí. Nós mudamos o contexto. Uma palavra que te define hoje. Vamos lá? Uma palavra que te define hoje. Uma palavra que me define hoje. Vamos colocar uma palavra que me define hoje. Alegria. Né? Alegria. Me fala aí uma palavra que define vocês. Sandra, esperança. Isso mesmo, Sandra. Esperança. Olha, a Sandra colocou fé. Poliana colocou fé. Essa é a palavra que define vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Esperança, fé. Tem várias outras coisas, tá, gente? Vai lembrando aí o que te define. Você já reparou que a gente não pensa nisso? Que é uma das coisas que a gente precisa acordar pela manhã e pensar: que palavra me define hoje? Né? Que palavra me define? E no dia, isso, forte, ou seja, força. E aí, ó, se fosse no final do dia, você perguntaria assim: qual a palavra que me definiu realmente no dia de hoje? E pela manhã, você libera uma palavra sobre a sua vida, a palavra que me define hoje. Mas a palavra que você fala pela manhã é a palavra que está aqui dentro. Suponha que você está triste. Você acordou pela manhã, a palavra que está me definindo hoje, por isso que a gente usa isso, hoje, é tristeza. Não que eu seja tristeza, ela está me definindo hoje. Significa que você está declarando. Amanhã não vai ser essa. Entendeu? Ah, mas igual a Poliana colocou fé. A palavra que me define hoje é fé. Amanhã também não vai ser ela. Mas ela pode decidir ser definida pela fé. Então, vamos lá. Reconhecendo o cascalho. O que muitas pessoas não entendem é que para florescer você precisa entender. A gente sempre ouve falar sobre resiliência, por isso que foi a primeira palavra que eu falei, resiliência, né? Essa foi a primeira palavra que eu falei. É muito fácil a gente ouvir as pessoas falar sobre resiliência. Nossa, fulano, a resiliência é a capacidade de lidar com o problema. A resiliência é a capacidade de superar o obstáculo. É de resistir à pressão em situações difíceis. Quem já ouviu falar sobre isso? Né? E a gente sabe que a gente precisa ter. A própria palavra do Senhor fala que nós temos que ser forte, corajoso e não desanimar. Entendeu? Então, muitas pessoas não estão perecendo por falta de saber somente o que que aquela situação ela precisa mudar. Por exemplo, muitas pessoas já sabem que o único caminho é Jesus. Mas mesmo ela sabendo, ela está no único caminho que é Jesus? Responde para mim, gente. Eu acredito que vocês conhecem. Olha, muitas pessoas sabem que o único caminho é Jesus, não é? Mas essas pessoas que sabem, elas estão realmente no caminho do Senhor? Não estão. Aí a gente fica assim, meu Deus, eu não entendo. A pessoa sabe, mas não faz nada. Porque não é só você saber. Não é só você saber, né? Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Se você sabe, ela tem que te libertar. A resiliência é a capacidade, é você saber que você tem a capacidade de superar tudo aquilo que nós falamos lá em cima. Cansaço, estresse, tristeza, esqueci as palavras que estão lá em cima, né? Então, deixa eu ver se sobe aqui. Então, a resiliência é você saber. Deixa eu ver se sobe, gente, que eu levo um couro nesse trem. Eu morro de medo que eu posso desligar sem querer. Acho que não sobe, não. Ah, sobe.
tá? A resiliência é a capacidade aí de você vencer o cansaço, o estresse, a ansiedade, a sobrecarga, tá? A resiliência é essa capacidade, tá? É essa capacidade. Resiliência é a capacidade. Ah, eu não tenho. Tem. É a capacidade. É algo dentro de você, tá? Deus te deu essa capacidade. Deixa eu explicar uma coisa rápida para que você entenda. Dentro da nossa mente trabalha da seguinte forma. Nós temos alguma instância, como se fosse 3 camadas. Consciente, que nós já falamos. Subconsciente, com pré-consciente. E inconsciente, que é a parte que eu mais trabalho. Inconsciente. Essa parte do consciente, do subconsciente, é uma parte que nós temos que ela sabe tudo. Deus nos deu essa capacidade. Ela sabe tudo. Essa parte. Só que essa aqui não faz, ela sabe, mas ela não faz nada, ela não tem o poder de decisão, tá? Ela não sabe. Quem tem o poder de decisão é o consciente, tá? Por exemplo, se eu pego essa caneta, eu vi a caneta, tenho consciência que ela tá aqui e eu pego, tá? Então, tudo que eu vejo, comanda as minhas escolhas. Tudo que eu ouço comanda as minhas escolhas. Tudo que eu decido por escolha. Eu decido, olha para você ver uma coisa. Eu decido hoje, presente, consciente. Se eu vi a caneta, eu quero pegar ela, eu decido mandar uma mensagem para o meu cérebro e o meu cérebro automaticamente me manda pegar. Por quê? Uma parte do meu cérebro sabe, para você escrever, você vai ter que pegar a caneta. Só que essa parte do meu cérebro sabe que para mim escrever eu preciso pegar a caneta, mas ela não faz eu pegar. Eu decido, eu olhei, sei que ela está no meu lado direito e eu vou lá e pego. Deu para vocês entenderem um pouquinho? Porque eu vou entrar nessa parte aqui para você entender de como florescer no meio do cascalho. Sim. Então, tudo que eu decido, a palavra do Senhor fala que nós não podemos viver por vista, mas sim por fé. Porque nem tudo que a gente vê é real. Nem tudo que a gente vê é real. Aqui eu tô vendo a caneta que é real, mas existem outras coisas que a gente vê que não são real. E aí entra essa capacidade. Por que a resiliência é a capacidade de lidar com o problema? Porque você já tem a capacidade de superar o problema que você está passando. Você já tem essa capacidade. Deus te deu essa capacidade. Só que ela não vai fazer algo sozinho. É como eu virei para vocês e falei. Tem pessoas que viram e falam assim: eu sei que eu preciso de Jesus, mas no momento agora eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Olha para você, ela tem a capacidade. É só ela tomar uma decisão, levantar da cadeira e ir lá aceitar Jesus, levantar as mãos e ir lá aceitar Jesus e decidir mudar de vida. Ela tem essa capacidade. Ah, eu estou numa situação muito difícil. Eu estou sobrecarregada. Né? Alguém disse sobrecarregada. Eu estou sobrecarregada. Eu estou cheia disso, cheia daquilo, cheia daquilo. É trabalho, 4 serviços, ainda cuido da casa, ainda estudo, ainda faço isso, ainda faço aquilo. Eu estou sobrecarregada. Só que o que você está dizendo sobrecarregada? Porque você está vendo isso. É visível, estou com 4 empregos. Olha pra você foi falando o que você está vendo. Estou com 4 empregos, estou com a casa para cuidar, estou com a família para cuidar, estou com isso tudo. Tudo que você está vendo. Mas a capacidade está aqui dentro. Só que quando você começa a falar, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, você está mandando uma mensagem para essa parte do seu cérebro que sabe tudo, mas que não tem o poder de decisão. Você está mandando uma mensagem para ela. E essa parte do nosso cérebro que sabe essas questões, ela obedece ordens. Então, a partir do momento que eu começo a dizer, eu tô cansada, sobrecarregada, eu tô sobrecarregada, eu tô sobrecarregada, eu tô sobrecarregada, ele vai começar a produzir em você cansaço, desânimo, medo, exaustão. Por quê? Porque você mandou uma mensagem para ele. Você mandou essa mensagem. Entendeu? Você mandou essa mensagem de cansaço, de desânimo, de estresse. Ah, mas então eu vou mentir? Não, eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu vou fazer a outra parte que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Como que eu floresço?
em meio ao cascalho. Eu já sei que eu tenho que florescer. E agora eu já sei que Deus me deu essa capacidade. Que Deus me deu essa capacidade. Por que Deus me deu essa capacidade? Porque o Espírito dele habita em mim. E tudo posso naquele que me fortalece. Por muito tempo, na minha cabeça, eu fiquei questionando a Deus assim: Senhor, o Senhor fala que tudo eu posso no Senhor, porque o Senhor me fortalece. Mas eu percebo que nem tudo eu posso, porque eu quero alguma coisa e eu não consigo. Não é assim, gente? Quem já teve esse questionamento? Eu já tive. Você tá entendendo? Tudo eu posso naquele que fortalece, mas Senhor, eu busco a salvação de alguém. Eu quero buscar essa conquista para minha família. Eu quero fazer isso. Eu sei, e eu busco no Senhor. Mas tem coisa que eu não consigo fazer, Senhor. Não é assim que a gente fala? Né? Mas a partir do momento que eu entendi essas instâncias da mente, eu entendi como que Deus trabalha em nós. Por isso que muitas das vezes a gente olha algumas pessoas que são más e a gente olha para assim, como que aquela pessoa prospera desse jeito? Como que dá tudo certo para aquela pessoa? Por que, que eu estou aqui buscando a Deus e estou vivendo isso? Aquela pessoa nem serve a Deus e ela está prosperando de forma abundante. Quando eu falo prosperidade, gente, eu não estou falando só dinheiro, não, tá? Eu estou falando projetos que dão certo, tudo que investe dá certo, financeiramente está indo bem também, não fica doente, você não vê falando sobre doença. Você está entendendo? Aí você questiona sobre isso. Mas por quê? Porque Deus privilegiou aquela pessoa? Não. Porque ela começou a usar a parte da mente que sabe tudo. Essa capacidade Deus nos deu. Deus nos deu. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Por isso que o Senhor diz na palavra dele assim: escolha hoje o caminho da bênção ou da maldição. É você que escolhe. Por quê? Porque toda sabedoria que ele nos dá pode ser uma maldição. Eu vou descobrir, eu vou conquistar as coisas, eu vou superar obstáculos, mas se eu não glorificar o nome dele, se torna uma maldição. Escolha hoje o caminho. Agora, resiliência é a capacidade, tá? Agora eu quero falar para você sobre uma palavra que talvez você nunca ouviu. Sublimação. Sublimação. A resiliência é a sua capacidade, a minha e a sua capacidade que Deus já colocou dentro de nós. Não é porque nós somos cristãos, não. Essa capacidade está em todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, essa capacidade ele colocou em todos nós. E aí, essa palavra agora, sublimação. O que é sublimação? Alguém já ouviu falar sobre sublimação? Hein? Eu vou trazer a palavra sublimação hoje de um contexto terapêutico, psicanalítico, para que você entenda. Né? Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Então, por que a gente sabe das coisas e a gente não faz? Você sabe que você precisa florescer em meio à sua dor. Você sabe que você precisa florescer em meio à falsidade. Você sabe que você precisa florescer em meio a enfrentando uma enfermidade. Você sabe que você precisa florescer em meio às suas lutas. Mas por que você não floresce? Sublimação é o que você faz com aquilo que você está vivendo, tá? Então, em outras palavras, sublimação é o mecanismo de defesa onde as nossas emoções, os nossos impulsos que não são aceitos. Por exemplo, você está com raiva, nossa, isso é errado, tá? Então, sublimação é um mecanismo de defesa onde tudo aquilo que a gente sente como errado são canalizados para outras coisas. A resiliência, ela precisa vir caminhando com a sublimação. Eu já sei que eu tenho a capacidade. Lembra da pessoa que, não, eu sei que eu preciso ir para o caminho do Senhor. Eu vou para o caminho do Senhor, eu sei, mas não está o momento, não. Ela sabe da capacidade. Ela sabe daquilo. Como eu e você, se a gente está com raiva, tristeza, a gente sabe que a gente tem que liberar perdão. Então, essa capacidade não é só saber de ter a capacidade. Eu preciso sublimar ela. Entendeu? Eu preciso sublimar. Então, essa sublimação é eu canalizar ela para outras coisas, para outras atividades. Por que pessoas que carregam grandes dores conseguem vencer grandes obstáculos? Ela passa a dor e sublima ela em alguma conquista.
Só que a estratégia hoje do nosso inimigo é nos afastar. Você está passando uma luta, o primeiro pensamento é, não, não quero ir na igreja, não. Quero ver ninguém. Não é assim, gente? Quero ver ninguém. Eu quero ficar sozinho. Quero ficar na minha mente aqui pensando. Você quer ficar conversando com o inimigo, né? Quem já viu falar? Tem um filme que fala... eu não sei se é deitando com o inimigo ou na cama com o inimigo, um negócio assim. Quando a gente fala, quero ficar sozinha pensando, cheio de problema, quero ficar sozinha pensando. É lógico que você precisa ter o seu tempo com Deus, que é a solitude, né? Mas a gente precisa tomar cuidado nisso aí. A resiliência é essa capacidade, a sublimação é eu canalizar a minha emoção, tá? Canalizar, eu coloquei aqui os meus impulsos. Por exemplo, alguém me fez muita raiva. Muita raiva, eu tô com muita raiva, muita, gente, vamos lá. Muita raiva. A vontade que eu tenho é de quebrar tudo. Quem já passou por isso? Alguém já sentiu muita raiva assim, do jeito que eu tô falando, gente? Que dá vontade de quebrar, dá vontade de pegar a pessoa, dá vontade de jogar, desistir de tudo. Aí, ó, Rayane sim, né? Desistir de tudo. KKKK. Aí, ó, Tagmara sim. Então, eu tô com raiva. Aí, ó, direto, Poliana, eu tô com raiva. Se eu ver a pessoa, eu jogo tudo na cara dela. Quando eu penso assim, eu tô canalizando a minha raiva para aquilo. É por isso que tem gente com raiva mata. É por isso que tem gente com raiva, pega tudo na mão e joga. Ele pegou a sua capacidade, a força, olha você vê, a capacidade e a força de você vencer aquele momento, o seu cascalho. Só que eu pego ela, essa força, essa capacidade que eu tenho, e eu direciono ela para alguma coisa. Isso é sublimação. Tá? Isso é sublimação. Eu direciono ela. Então, as pessoas às vezes têm tanto ódio que ela sublima tanto ódio, às vezes, para uma faca, para uma arma, para um objeto, para um carro, joga o carro em cima da outra pessoa com muita raiva. Por isso que às vezes a pessoa comete e vira e fala assim, nossa, eu não queria fazer isso, não sei o que houve, ela canalizou alguma coisa. Então, sublimação é isso. Para você entender melhor, é que a resiliência te mantém de pé durante a tempestade. Ou seja, durante um vento forte, Deus te deu a capacidade de você permanecer em pé. Ele já te deu essa capacidade. Você está lá no chão. O vento está te jogando lá no chão. Você está lá no chão e o vento não está te deixando levantar, mas Deus já te deu a capacidade de você se levantar. Essa é a resiliência, tá? Essa capacidade que Deus te deu. Agora, a sublimação, por isso que eu falei, resiliência, ela te mantém de pé durante a tempestade, porque resiliência é a capacidade de você lidar com o problema. Agora, a sublimação é o que você faz com aquele vento, para você não morrer. Então, resiliência é a capacidade que você tem de vencer o estresse, de vencer o cansaço, de vencer a falsidade. A sublimação é, fizeram com você, estão trazendo muito peso para você. O que você vai fazer? O que você vai fazer com o que eles estão te entregando? É por isso que as pessoas não têm que esconder dor, amados. Lógico que você não vai sair falando para todo mundo o seu problema. Lógico que você não vai falando para todo mundo as suas feridas. Entendeu? Mas você precisa, para você, trazer a realidade. Tem pessoas que vivem por um momento difícil e elas viram e falam assim, não, acabou, passou. As coisas velhas se passaram, isso que tudo fez novo, não quero mais falar sobre aquilo, não quero ver mais aquilo. Aí você vai pegar e canalizar o que você está sentindo para outras coisas. Aí tem gente que canaliza na comida, tem gente que canaliza na solidão, não é solitude. Tem gente que canaliza o estresse, por exemplo, a raiva no esposo, no filho, nas panelas, no fogão, na pia. Ou então pega o sapato no meio da casa e começa a jogar. Começa a jogar. Aí o filho fala assim, o que é isso, mãe? Eu não fiz nada. Você está canalizando a raiva, às vezes, que você passou na igreja, no serviço, naquilo. É isso aí. Na comida, isso aí, na comida. Vai só comendo, vai só comendo, vai só comendo. Gente, uma pessoa que canaliza, tá? Os cascalhos dela, vamos dizer assim, na comida, realmente ela não enche. E se ela comeu, a ponto que ela não está aguentando mais,
Ela para, daqui meia hora, uma hora, ela está comendo de novo. É incrível. É incrível, é verdade. Ela canaliza aquilo. Então você precisa validar a sua dor. Validar o que você está passando. O cascalho é a sensação de estar exposto à dureza do mundo, sem proteção. A cascalho é aquele momento que você vira e fala assim, ninguém me entende. Só eu que estou passando por isso. Aí você vê, você está ansiosa, passando por uma ansiedade, aí você olha como se ninguém mais tivesse ansiedade como a sua. Ei, para com isso. Nós todos estamos passando. É lógico que existe uma ansiedade assim, são vários tipos de ansiedade, tá, gente? Vários tipos de ansiedade. Eu já conversei aqui que a ansiedade é importante, mas tem a ansiedade que ela já é crônica, são vários tipos de ansiedade. Mas eu preciso saber que não é só eu na face da Terra que tem ela, tá? Só que o cascalho é isso aí. O cascalho, ele traz para nós como se a dor fosse minha. E não existe mais ninguém nessa terra que está vivendo por isso. Tá? E aí eu quero que você entenda o seguinte, que é o que vai pegar, e que nós estamos entrando quase no final, e que vai aí você te dar uma chave. O cascalho, eu falei para você o tempo todo aqui, ó. O cascalho, para você entender, para me chegar nessa parte. O cascalho é a sua ansiedade. O cascalho é o seu cansaço, o cascalho é a sua sobrecarga, o cascalho é a tristeza, não lembro das palavras todas não, mas só que o cascalho, ele é isso aqui e não é, tá? O cascalho é a intensidade que isso aqui está em você. É por isso que às vezes você tá triste, aconteceu um fato, tá você e alguém mais. Aconteceu um fato. Um amigo de vocês traiu a confiança de vocês. Vocês, duas pessoas, né? Duas amigas, eram 3 amigas. Muito coladinha, tô dando exemplo. Muito coladinha. Uma traiu vocês duas. Aí você ficou lá no poço, foi lá pro fundo do poço. Lá, você tá ruim. Você entrou em depressão com aquilo. Porque você não esperava que aquela pessoa fez com você. Fez uma coisa terrível, 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 terrível. Só que não foi só com você, fez com a outra pessoa também. Aí a outra pessoa vira pra você e fala assim, ô fulano, não faz isso não, fica assim não. Sabe? Essa pessoa, não. Aí você vira e fala assim, gente, como é que pode? Ela fez isso com nós, a outra parece que nem tá ligando. Ela tá passando pela mesma coisa, é como se fosse, ela tá, talvez, aí supõe, as duas tá cansada, as duas tá triste, as duas tá estressada, as duas tá sobrecarregada, as duas tá com ansiedade. Mas o cascalho é a intensidade realmente que está passando dentro de um, tá? Os cascalhos não é um evento externo. Mas como nós estamos internalizando esse acontecimento? É aonde a pedra, tá? Bateu dentro de mim, de você. Aonde a dor está, aonde dói. Qual foi o motivo? O que aconteceu? Por isso que a gente vê tantas pessoas passando pelo mesmo processo, mas de forma diferente. Sabendo disso, nós precisamos parar de nos condenar. Se tem uma coisa que a gente faz é se condenar, tá? Então, fazendo disso, a gente começa a nos condenar. Nossa, isso já passou tanto tempo, eu já sei a palavra de Deus que eu preciso perdoar fulano, mas eu fico lembrando, eu ainda fico triste, eu ainda choro. Nossa, eu não sei o que eu faço. É a intensidade que foi dentro de você. Aí, ó, a live me deu aqui só mais 15 minutinhos. Como é que eu faço? Então, a intensidade que chegou dentro de você. Você precisa aprender a não se culpar tanto. Por exemplo, às vezes você trabalha, ou às vezes você não trabalha, você está dentro de casa e você cuida do seu lar o tempo todo, deixa tudo organizado. E as pessoas chegam no seu lar, uma vai para o sofá, outra vai para o quarto, aí você vai para a cozinha, prepara a comida, e de uma hora para outra vem aquele ódio. Gente, mas que ódio! Ninguém me ajuda nessa casa, ninguém faz nada. Aí você começa a xingar o marido, a xingar a filha. Aí depois, na hora que você vai orar, você começa a se martirizar. Ô, Senhor, eu estava fazendo tudo certinho e agora, nossa, Pai do céu, o que aconteceu comigo, Senhor?
É a intensidade, aquele cansaço bateu dentro de você de uma intensidade. Não, fulano de tal vive a mesma vida que eu, faz as mesmas coisas que eu, e fulano de tal, não sei como é que faz, consegue fazer tanta coisa, e eu não consigo. Para de se comparar. O cascalho é a intensidade que cada um de nós recebemos aqui. A resiliência todos nós temos para vencer. Então, a intensidade que está indo sobre você, o cascalho, a sua dor, você já tem essa capacidade de vencer. Então, pare de comparar com o outro. Como se diz, a grama do vizinho é mais verde, não é isso que fala? A grama do vizinho é mais verde. Se você se comparar, você começa a trazer uma mensagem errada para o seu cérebro. E cada vez mais você vai se sentir inferior. Mas quando você entende a capacidade que você tem de resiliência e que você precisa sublimar algo que você está sentindo, a sua dor vai ser o caminho do seu propósito. A sua dor vai ser o caminho do seu propósito, tá? A gente sabe que a vida não é um jardim de rosas, gente. Não é um jardim florido, tá? Não é. Às vezes vai ser um piso cheio de pedras. Houve uma vez na minha vida que eu falei com meu esposo, eu virei para meu esposo e falei assim, eu esqueci qual foi a última vez, qual foi o último tempo em que eu vivi alegrias prolongadas. Houve um tempo que eu falei isso pro meu esposo, porque eu estava vivendo lutas. Eu falei para ele, eu esqueci quando que eu tive paz e sossego por dentro, tá? Então, florescer, quando a gente está falando assim, florescer em meio aos cascalhos, florescer não é ignorar o que você sente, mas sim elaborar o que você sente, tá? Florescer, tá? Não é ignorar a dor. Florescer, tá? É você elaborar isso. O que é elaborar? Eu coloquei aqui o que é elaborar. Se preparar, organizar, desenvolver algo de forma cuidadosa e gradual, envolvendo trabalho intelectual ou físico. Então, florescer, às vezes, é você pegar a sua dor e, por exemplo, decidir ir para uma academia, ir fazer uma caminhada. Só que a sublimação, você vai estar fazendo uma sublimação, você está usando a sua capacidade de resiliência e sublimando ela para o exercício. Só que dependendo da intensidade que está aqui dentro, você pode sublimar ela de uma forma dolorosa. É por isso que você precisa observar quando a gente fala sobre florescer, tá? Você precisa ser cauteloso, você precisa se planejar. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa, até comentei isso com a Gabi. Eu falei assim, Gabi, cuidado. Comentei isso com a Gabi, uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil, e essa pessoa foi para academia. Só que essa pessoa tá vindo na academia constantemente. Vai à academia o tempo todo. Vai para academia, a pessoa ficava mais de 3 horas na academia. Tava dando um dia de descanso, a pessoa tava lá. Era um dia para a pessoa descansar, a pessoa tava na academia. Aí eu lembro que a Gabi tava fazendo isso. Eu comentei com ela, né, sobre a questão de viver isso, sabe? Ela falou assim, não, mas não tô desse jeito também não. Mas essa pessoa que eu estou falando, ela estava, né? Eu nem comentei para ela qual é a pessoa. Comentei para ela que eu estava trabalhando uma pessoa que estava num nível acelerado sobre isso, que estava descontrolado. Ou seja, essa pessoa pegou essa capacidade de resiliência e ela sublimou em algo. Só que ela não sublimou, por isso que a palavra do Senhor fala sobre ordem e decência. Ordem e decência não é sobre a questão só de um culto. A gente traz para o nosso dia a dia. Tudo na nossa vida precisa ter ordem e decência. Só que enquanto você se culpar, enquanto você carregar a sua dor só para dentro de você, enquanto você não olhar para a sua dor, tá? Porque ela não te define, não olhar para o cansaço. Gente, eu estou cansada. Tem dias que eu chego em casa e eu falo assim, gente, eu estou cansada. É igual, por exemplo, ontem. Ontem meu dia foi agitado, né? O dia foi agitado. Ó, pela manhã, lembra o que eu tive pela manhã? Eu sei que de manhã eu tive uma coisa. Aí, é isso mesmo, eu tive
comemoração do negócio de diaconato pela manhã. Antes da comemoração do diaconato, eu tive um compromisso. Depois do diaconato, eu tive um atendimento, que eu não consegui cancelar. Eu tive um atendimento. Aí, depois do atendimento, eu me preparei, tomei um lanche, me preparei para um outro atendimento. E aí, de noite, eu tinha que ir para casa da minha mãe. Tinha que ir para casa da minha mãe, que tinha churrasco lá. A gente combinou de fazer um churrasco para os meus pais, né, junto. Aí, fui para casa da minha mãe. Quando a gente estava arrumando para sair, eu virei pro Edmilson e para Gabriela e virei e falei assim. Ele falou assim: vai levar seu carregador? Não, eu falei assim: não vou levar carregador, porque eu estou indo, porque eu preciso descansar. Então, chegando lá, não precisa me ficar pedindo muita coisa. Eu quero ficar no meu canto, eu quero conversar com minha mãe, eu quero descansar. Olha, eu tive esse equilíbrio. Eu tenho capacidade de ir para lá e fazer muita coisa. E ir fazendo, e fazendo, e fazendo. Mas eu preciso sublimar um pouco o meu cansaço agora. Eu preciso sublimar o meu cansaço. Se eu não sublimar o meu cansaço com controle, eu ia ficar lá deitada, chegava em casa também não fazia mais nada, dormia não fazia mais nada, acordava hoje não fazia mais nada. Então, você precisa reconhecer a sua dor, o seu problema, a sua situação, os cascalhos. Só que os cascalhos não é só você ver o que está acontecendo, como você viu aí, eu estou cansado, sobrecarregado. O cascalho é você avaliar a intensidade que está dentro de você. Gente, está entendendo? Tá entendendo? Sim, né? Sim, isso aí. É a intensidade. Você ouve uma palavra lá na igreja. Você está passando por um momento difícil. Aí o pastor começa a pregar lá e começa a falar assim: você precisa superar, você precisa superar. Aí dentro de você tá assim: é muito fácil falar, precisa superar, não sabe o que eu estou passando. Aí você acha que às vezes é a ignorância sua você pensar assim ou falar assim. Ele não sabe realmente o que eu estou passando para falar que eu tenho que superar. Ou se alguém chegar perto de você e falar assim: oh, você tem que superar isso. Aí você olha e pensa assim: ela não sabe o que eu estou passando. E chega perto de mim e vem falar que eu tenho que superar. Quando você pensa assim, a raiva aumenta. Você está canalizando aquilo que você está sentindo para a raiva. Aumenta. Mas quando você olha assim, a fulano de tal falou que eu tenho que superar. Realmente eu preciso superar. E eu tenho a capacidade de superar. Né? Realmente eu preciso superar. Aí você começa a se perguntar, por que dói tanto? Por que dói tanto? Eu tive uma pessoa que em terapia, a gente conversando, e essa pessoa não aceitava a morte do pai, com muita intensidade, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E a gente estava trabalhando o luto, conversando, até ela conseguir canalizar a dor dela. Para ela entender a intensidade. Ela canalizar essa dor, entender ali que dentro dela tinha um cascalho. Essa dor era o cascalho, mas e a intensidade? Eu tenho que. A intensidade é eu avaliar o porquê que dói tanto. E aí eu conversando com ela um dia, ela virou para mim e falei assim: de que você sente falta do seu pai? Ela virou e falou assim: o que você acha que a morte do seu pai tirou de você? Lógico que tirou muita coisa. Eu falei várias coisas, né, gente? Porque perder um pai não é fácil. Eu acredito que não seja fácil. Aí eu falei assim: mas o que mais te incomoda? Eu sei de várias coisas, mas o que você acha que você vai sentir mais falta, que você queria ter feito mais? Ela virou e falou assim: eu queria ter tido mais tempo de. Eu queria ter dedicado mais tempo de ir na casa do meu pai. Eu estava sempre cansada, sobrecarregada, falava com ele que eu ia depois e tal e tudo. Na semana mesmo eu não vi ele. Então, olha para você ver. O que estava agarrando ela no luto? A vontade de ter feito algo mais para ele, de estar mais com ele. Então ali a gente descobriu o cascalho, a intensidade da dor. A dor não era somente a perda, porque a perda dói. A dor era por algo que ela queria fazer para ele e não fez. Então aí a gente ia trabalhar sobre isso. Aí nós trabalhamos sobre isso. A questão dela entender um propósito, tempo para todas as coisas, que agora ela não podia voltar atrás, mas ela podia fazer isso com uma outra pessoa. Então dedique mais tempo com seus filhos, dedique mais tempo com seu marido, dedique mais tempo com você, se ame. Olha, tá entendendo, gente? Olha o que a gente fez. Que coisa linda que a gente fez ali.
Ela descobriu, o luto doía, a falta do pai doía. Mas se ela não trabalhasse para descobrir a intensidade da dor que estava fazendo com que ela se machucasse, porque por isso que algumas pessoas, eu também sofri abuso, eu não estou me cortando. A pessoa sofreu abuso e está se cortando. Ou é intensidade. Tem algo mais ali que você não tem. Ela viveu algo que você não viveu. Entendeu? É dessa forma, gente. Então, eu quero dar um tempinho para você me perguntar, para você falar alguma coisa aí. Porque nosso tempo está acabando, tá? E senão a gente acaba sem terminar. Alguém quer falar alguma coisa? Fala para mim se vocês gostaram, se é do jeito que vocês queriam. Fala para mim se trouxe algo novo para vocês. Lembrando que olha o que essa mulher fez. Olha o que essa mulher fez, que essa cliente minha fez. Ela pegou uma coisa que ela estava mandando lembra das 3 instâncias? Ela pegou o que ela estava mandando para aqui, porque isso aqui estava dominando ela. Isso aqui estava dominando ela. Isso aqui sabe de tudo. Então, ele estava dominando ela. Isso aqui estava dizendo para ela assim, seu pai morreu. Seu pai morreu. Entendeu? Esse aqui estava dominando ela. Porque ele sabia que ela também não tinha tempo com o pai dela. Então, quando ela perdeu, ela viu que ela perdeu, ele também trouxe a consciência que ela sabe no mundo que ela não ia estar com ele mais. Então, ela começou a juntar aqui. Ela começou a falar assim, nunca mais. Não tem jeito mais. Não, mas que raiva de mim por eu não ter ficado com ele. Que raiva de mim. Estava aqui. O que a gente fez? A gente separou. A gente separou. Ela precisa entender que nós todos um dia vamos morrer. Nós não somos perfeitos. Ela foi trazendo essa consciência para ela. Ela tem a capacidade de superar o luto e agora ela precisa pegar o luto, aquilo que ela está sentindo e fazer outras coisas. Aí eu direcionei ela para algumas atividades, fui mostrando para ela e aí a gente foi num caminho de cura. Amém, amadas? Me fala aí. Me fala aí. Só a Rayane que falou, só a Rayane que gostou, gente? Hã? Só a Rayane que gostou. Gente, vou fazer um trem aqui que eu tô com medo de cair. Deixa eu ver. Eu tô tentando diminuir a minha tela aqui, mas a Rafa já saiu para trabalhar. A Rafa não consegue. Não pode fazer. Eu tô com plano, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, eu não tô sabendo não. Tô com medo de mexer e estragar. Né? Tô com medo de mexer e estragar. E aí, gente? Me fala aqui se vocês gostaram. Anotou? Faz a reflexão, tá? Semana que vem nós vamos estar juntos. Eu vou trazer um novo tema. Amém, Suelen. Que bom, gente. Deixa eu filmar um pouquinho vocês. Vocês não querem aparecer, não, gente? Eu queria pôr a câmera de todo mundo aqui, mas eu não tô conseguindo, não. Acho que para vocês aparece, não parece? Aí vai acabar em 1 minuto. Deixa eu dispensar aqui. Vai acabar em 1 minuto, gente. Socorro. Gostei, anotei as dicas aqui. Vou canalizar. Isso aí. Canalizar o que você está sentindo. Não se culpe, mas comece a perguntar: por que eu estou sentindo isso? O que eu não fiz ou o que eu preciso fazer? Tá? E cuidado com a intensidade. Tá bom, amadas? Alguém quer aparecer? Vai acabar. O meu deu 1 minuto só, gente. Socorro. Né? Então, ó, que vocês possam se esforçar, canalizar, avaliar o que está acontecendo aí, tá? Com vocês. E que Deus possa abençoar a sua vida. E agora vai estar aberto o grupo para vocês falarem lá o que vocês acharam e tudo. Tá bom? Então, ó, semana que vem eu vou trazer um novo tema. E lembra, não é só sobre resiliência, é sobre sublimação também. Tá bom? Ó, beijos, fique com Deus e Deus abençoe vocês poderosamente.